Eu acho que uma das coisas mais difíceis de aceitar é que nem todo mundo vai gostar de você. Porque, no fundo, a gente quer ser aceito. A gente quer que as pessoas gostem da gente, que elas aprovem o que nós estamos fazendo. E sem perceber, nós ajustamos os nossos comportamentos, o que nós gostamos e fazemos para agradar essas pessoas. E isso justamente para você não ser considerada como uma pessoa chata, uma pessoa que não participa das coisas que essas pessoas participam. E isso entra também na parte de ser protagonista da sua vida. Porque quando você deixa essas pessoas escolherem o que você vai fazer, você não está sendo o protagonista da sua vida. Você está vivendo a sua vida com base na vida dos outros. Você se importa muito com a opinião deles, com o que eles vão achar, com o que eles vão falar, e nisso você vai afastando de quem você é de verdade. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar que nem todo mundo vai gostar de você, e tá tudo bem. Tá tudo bem você ser considerado uma pessoa chata. E ser chato não é uma coisa ruim. Porque o chato vai variar de acordo com o que essa pessoa acha. Então, às vezes, uma coisa que é chata pra ela, pra você não é. Uma coisa que é chata pra você, pra ela não é. Então, esse termo de ser considerada chata é apenas um termo mesmo pra gente utilizar aqui. Mas a sua vida, você não precisa seguir algo que você não quer. Você tem que ter opiniões fortes, você tem que fazer apenas o que você tem vontade, sem ficar se preocupando se fulano, ciclano vai falar isso ou aquilo. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar e te dar algumas dicas também para você deixar isso pra lá e não deixar isso atrapalhar a sua vida. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Teve um momento da minha vida que eu percebi que quanto mais eu tentasse agradar as pessoas, mais eu iria me afastar da pessoa que eu quero me tornar. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já aceitou ir em lugares que você não queria, fazer coisas que você não estava animado, então coisas que talvez não encaixavam mais na sua vida, no que você queria, mas você acabou indo, você acabou falando sim, aceitando, simplesmente para agradar as outras pessoas e também não ser considerada a pessoa chata que não participa das coisas. E eu falo que eu tenho certeza que você já fez isso, porque eu já fiz, todo mundo já fez. E é uma coisa normal, a gente sempre quer ser aceito, a gente quer que as pessoas tenham uma boa visão sobre nós. E aqui a gente entra na questão que eu falei sobre o que é ser chato. Porque, às vezes, para essas pessoas, você é uma pessoa chata porque, por exemplo, você acorda cedo, vai treinar, você estuda, você se alimenta bem, você nega ir em lugares porque simplesmente não cabem mais ao que você quer. Isso pode ser considerado chato para essas pessoas, porque algumas pessoas, inclusive, vão demorar a amadurecer e entender que cada um tem uma vida, que cada um pode fazer o que bem entender e que não cabe a ela te julgar e falar coisas. Então, com certeza, eu tenho amigos que, assim, no momento que eu comecei a negar ir em lugares, negar ir em festas, porque eu não queria mais estar nesses lugares, eu fui considerada uma pessoa chata que parou de frequentar os lugares, que parou de sair, que agora só quer treinar, acordar cedo. Só que você entende que uma coisa diferente também é você ir uma vez ou outra pra, se divertir também, e você ir sempre. Então, quando você começa a negar sempre a maior parte dessas coisas, você vai ser considerado chato por essas pessoas que frequentam, porque para elas o que você está fazendo não tem importância, não tem significado. Então, elas não vão entender e elas vão te julgar e tá tudo bem, entendeu? Você tem que entender que várias pessoas não vão gostar do que você está fazendo porque elas simplesmente não veem significado nisso. Então, para elas, não fazem sentido. Então, obviamente, elas vão achar uma coisa chata e como elas não são ainda tão maduras, elas vão fazer piadinhas, elas vão te zombar, elas vão falar. E a única coisa que você tem que fazer é escutar e ignorar. Porque além disso, tem pessoas que elas não querem ser ajudadas. Então, às vezes, você vai tentar ajudar uma pessoa e falar, por que você não vai treinar comigo? Vamos fazer uma corrida. E essa pessoa vai zombar desse convite seu, simplesmente porque ela não amadureceu e pra ela isso é uma coisa inútil. Sabe? Então tem pessoas que não vão querer ser ajudadas, que você vai tentar conversar, que você vai tentar fazer um convite legal e elas não vão aceitar. E nisso entra em um tópico, né? Por que elas podem te chamar pra ir em lugares e você não pode chamar elas pra ir pra algo que você gosta? Nós precisamos entender que quando a gente amadurece, a gente percebe que cada pessoa tem esse livre-arbítrio de escolher o que ela vai fazer da vida.
E pode ter coisas que pra você são muito importantes, que são assim inegociáveis, mas que pra aquela outra pessoa não seja. Então, às vezes, a corrida seja inegociável pra mim, eu vou correr todo santo dia sem faltar. Mas se eu te chamar uma pessoa pra ir correr comigo, pra ela a corrida não é algo inegociável, pra ela pode ser outra coisa, sei lá, se essa pessoa joga vôlei profissional. Então, pra ela, o objetivo dela é esse. E talvez esse seu convite simplesmente não vai caber à rotina dela, ao que ela quer, ao que ela pretende fazer. E tá tudo bem, sabe? Porque é normal, as pessoas podem recusar convites. E não vai ser uma coisa catastrófica. Então tá tudo bem você falar não pra algumas coisas. E o certo deveria ser todo mundo simplesmente aceitar que você falou não e seguir a vida normalmente, sem ficar com aquela picuinha, aquelas coisas chatas que a gente sabe que tem. Mas o mais importante é você ficar bem com a pessoa que você está se tornando e não ficar se importando tanto com a opinião dessas pessoas. Então agora eu vou te dar algumas dicas que me ajudaram muito a amadurecer e mudar essa mentalidade, sabe? Melhorar isso. A primeira coisa é começar a se ouvir mais. Isso é basicamente para você fazer perguntas para si mesmo. Então, isso aqui faz sentido para mim? Se eu for nesse lugar que eu estou sendo chamada, tem alguma coisa a ver com a minha vida, com o que eu quero? Obviamente, existem exceções, então é óbvio que às vezes você pode simplesmente ir em lugares que você não quer, porque a gente também precisa ter esse lado, né? Mas no geral, assim, sabe? Se perguntar, isso aqui faz sentido pra minha vida, pro que eu quero? E começar a acreditar mais na sua intuição, no que você quer, se ouvir mais. Então, se você tá indo num lugar forçado, você realmente não quer ir, você não quer fazer isso, por que que você tá se forçando tanto, sabe? Então, se escutar mais, seguir mais o que o seu corpo tá falando, o que a sua mente tá falando e não aceitar qualquer coisa. E a segunda coisa é aceitar que algumas pessoas nunca vão entender. Igual eu falei, tem certas pessoas que elas vão demorar muito tempo pra amadurecer e talvez elas nem vão amadurecer. E pra elas não fazem sentido o que você tá fazendo na sua vida, sabe? Às vezes alguma coisa que você preza como inegociável, pra ela não faz sentido e ela não quer tentar entender e tá tudo bem, sabe? Não tem o que fazer, literalmente. Então, cada um vai seguir com a sua vida e se essa pessoa fala de você, zomba de você, simplesmente ignora e continua com os seus objetivos, que isso é o mais importante. Terceira coisa é parar de se explicar o tempo todo. Esse aqui, ó, sério, porque eu conheço tanta gente que às vezes eu chamo pra alguma coisa e ela começa a se explicar por que que ela não vai. Só que não precisa, sabe? Eu sou uma pessoa madura. Se eu te chamei pra ir no lugar e você falou que não consegue, ou então que não pode, ou então que não quer, tá tudo bem. Eu não vou te forçar a ir comigo, ou então eu não vou ficar nervosa com você, fazendo, sabe, essas briguinhas já que ela não vai onde eu chamei, eu também não vou quando ela me chamar pra tal coisa. Não é assim que funciona, sabe? Com certeza vão ter pessoas que vão ser assim, mas você não precisa ficar se explicando mesmo assim, sabe? Você precisa confiar, né, igual eu falei, no que você quer e simplesmente sim ou não, é isso, sem ficar dando tantas explicações justificativas, tentando mostrar pra pessoa algo, sabe, inventando mentiras, e isso não é legal, isso não é saudável. Você tem que estar segura com as suas escolhas, com as suas decisões, você tem que confiar em você mesmo. E aqui a gente entra no processo de autoconfiança, você melhorar isso. O quarto é fazer escolhas mais alinhadas com o seu propósito. É basicamente você fazer escolhas que fazem mais sentido pra você, com o que você quer, com o que você gosta. Se você não se sente confortável em algum lugar, não tem por que você ficar se forçando a ir nesse lugar. Se você não se sente pertencente àquele ambiente, não faz sentido você ficar indo, sabe? Então, se por algum motivo você quer ficar em casa, você não quer sair, você quer ficar sozinho, não tem problema, sabe? Você pode fazer, você deve ter esses momentos também. E tudo isso vai mudando aos poucos. É claro que a gente vai ter várias fases na nossa vida. Então, tem fases, por exemplo, se você tá na faculdade. Quando você entra na faculdade, é aquela animação. Meu Deus, vamos fazer tudo, vamos em festa, vamos sair, participar de todas as coisas da faculdade. E ao decorrer que vai passando os anos da faculdade, você vai parando com isso, sabe? Porque são fases, então tá tudo bem você participar dessas fases e depois, se você não quiser mais, você parar, sabe? Não tem problema algum. Então a gente tem que ser mais assim. A gente tem que mudar isso na nossa cabeça de, ó, se eu não quero, tá tudo bem. E são fases, eu não preciso pra sempre fazer a mesma coisa. Eu não preciso ficar persistindo aqui, sendo que não faz parte mais de mim, sendo que é algo que eu não quero. E o quinto é entender que agradar todo mundo tem um custo. E é um custo muito grande.
e que às vezes você não vai querer ter isso na sua vida. Muitas vezes esse custo pode custar coisas da sua vida, da sua rotina, pode custar o seu mental, pode custar você mesma. Então por que a gente vai ficar se doando tanto, sendo que às vezes o outro não se doa pra nós, sabe? Uma coisa é você fazer reciprocidade, né? Você praticar reciprocidade. Então, fulano te chama pra alguma coisa, você vai. Porque em outra ocasião ele foi também algo que talvez ele não queria. E agora você tá indo simplesmente porque vocês são bons amigos. Então, assim, quando há reciprocidade, quando você convida o seu amigo pra algo que ele não gosta de fazer, mas ele vai pra te prestigiar ou então pra te acompanhar, você também pode fazer isso por ele. Agora, se essa pessoa nunca faz nada por você, qual que é o sentido de você ficar sempre fazendo tudo que ela quer, sendo que ela não te dá nada em troca, sabe? E a gente não pode deixar isso controlar a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão sempre ali te sugando sua energia, sugando suas decisões, sabe? Às vezes você tá tão motivado, animado com uma coisa, mas essa pessoa vai lá e fala coisas que parecem ser uma crítica construtiva, mas na verdade não é uma coisa que vai te puxar pra baixo. E amigos de verdade, eles fazem sim críticas construtivas, mas eles vão saber quando fazer, sabe? Essa pessoa, ela vai querer te ajudar e não te puxar pra baixo. Então a gente tem que saber analisar também quem são essas pessoas, quem são as pessoas que nos ajudam, que nos trazem pra baixo e diferenciar isso. E o que você tem que entender aqui é que você não vai parar de se importar com tudo, mas é que você vai dividir isso e parar de deixar essas coisas decidirem por você, controlar a sua vida. Então, quando eu falo que tá tudo bem você ser a chata, por exemplo, você começar a ir na igreja aos domingos, você negar festas porque no dia seguinte você vai acordar cedo pra, sei lá, correr, treinar, fazer alguma coisa, você negar rolês porque você vai estudar, então assim, você vai ser considerada a chata, sabe? Tá tudo bem ser a chata, não tem problema algum com isso, porque você vai encontrar pessoas que também são chatas, que vão fazer parte da sua vida, e você tem que simplesmente encontrar as boas pessoas, as pessoas certas pra sua vida, que vão te animar, te motivar e fazer coisas com você que são boas, que são propósitos parecidos, e isso é muito legal. Então tá tudo bem, sabe? Ser a pessoa chata e que nem todas as pessoas vão gostar de você e a gente tem que aceitar. Então eu sei que tem várias pessoas que assistem aqui os meus vídeos do meu canal e eles não gostam de mim, mas eles insistem em assistir o vídeo e vir comentar alguma coisa, sabe? Então, fazer o quê? É a escolha da pessoa, sabe? Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, ninguém vai agradar todo mundo, é impossível isso, nem Jesus conseguiu agradar todas as pessoas, então por que que nós vamos conseguir, sabe? E a gente tem que aceitar isso, a gente tem que destravar isso na nossa cabeça e não ficar se preocupando tanto com a opinião dessas pessoas, com os comentários, com essa zoação mesmo, sabe? Então, quando eu aceitei isso, a minha vida de fato começou a mudar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber que você também deve focar nisso, sabe? Deixar as coisas um pouco mais leves assim, sem se preocupar tanto e simplesmente aceitar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.